carro, mas eu falei meio que depressa, né? E hoje eu queria dizer que eu estou muito feliz pela vitória de vocês, muito mesmo, aleluia. Porque muitas das vezes a gente vê as coisas, né? Ou tipo assim, alguém não fica feliz com a vitória de muitos, existe isso também, né? Não fica satisfeito, infelizmente, existe isso no nosso meio. Mas eu estou bastante feliz, né? Essa vitória de ontem foi de vocês, né? Mais de vocês do que dos irmãos que estiveram aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque às vezes a gente vê o começo da história, a gente vê o meio da história e às vezes a gente não vê o final. E a gente vê o final da história deles, né? Que Deus começou a trabalhar, Deus começou a mover. E que Deus possa continuar, né? Abençoando vocês poderosamente. Que vocês sirvam agora de arma contra o inferno, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de ler junto com os irmãos em Gênesis capítulo 37. Aleluia. Tem um pouco a ver, né, com isso que a gente está falando da irmandade, irmão Robson, que são os nossos sonhos, são a nossa história, o nosso trajeto de toda uma vida, né, quando se começa, quando tem seu meio, tem seu fim. Aleluia. E eu coloquei aqui como título: todo sonho tem um processo. Todo sonho tem um processo na nossa vida. E às vezes nós não entendemos os processos, não é? Nós não entendemos porque a gente passa tanta coisa, tanta situação. E às vezes a gente fica sem entender muitas coisas. Mas olhando essa história de José, a gente passa a entender um pouco. Aleluia, a forma como Deus trabalha para nos elevar a um lugar mais alto do que aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente pensa que vai ser. E às vezes a gente está ali no meio, né? E a gente quer que as coisas se resolvam por ali, mas Deus, Ele precisa nos tirar daquele lugar para fazer aquilo que Ele tem que fazer na minha vida e na tua vida. E às vezes a gente não entende esse mover de Deus, a gente não entende a solidão, a dor, não entende por que Deus muitas das vezes nos tira do meio de pessoas, nos leva para o deserto, nos deixa sozinho, a gente não entende. Mas essa palavra vai ajudar um pouco a gente entender o processo da nossa vida. Amém? Nós tão somente temos que confiar naquele que nos chamou, naquele que disse que vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 37, vou ler o 2, amém? Aleluia, Jesus. Vamos lendo aqui um pouco. 37. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zil, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-o e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Irmãos, a gente vê, eu já ouvi pregador falar assim: José entrou na situação porque ele contou o sonho. A gente vê que José já começa a ter problemas bem antes desse sonho. E na nossa vida não é diferente. Quando Deus ele nos escolhe, pronto, as coisas já começam a acontecer. Elas já começam a ficar meio difícil. Aleluia. E a gente vê aqui, ó, que José ele era amado pelo seu pai. Era o filho da mulher que o pai amou muito. Era o filho da sua velhice. Havia muitas coisas, né? Para que ele o amasse mais. Era o último, né? Era o filho da velhice já dele, da promessa. Mas quando a gente começa meio que se destacar, sem mesmo querer, porque José não tinha culpa de ser o filho da mulher que seu pai amava. José não tinha culpa de ser aquele que o pai amava muito, que o pai fez uma túnica, né? Ele não tinha culpa de nada disso. E as pessoas não entendem isso, que você não tem culpa de ser quem você é. Aleluia! E José não tinha culpa de ser quem ele era.
Mas os irmãos, quando começaram a perceber que o pai amava ele mais do que eles, começaram a odiar. É isso que muitas das vezes a gente não entende e nos causa dor. Poxa vida, são meus irmãos. Não é assim? São pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu quero estar perto. São pessoas que eu caminho, que eu como, que eu durmo, que eu levanto. Está sempre comigo. E é o que mais dói às vezes, porque são eles. E aí, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, pelo que eu entendo aqui, os irmãos já falavam com ele áspero, né? Tudo que se tratava era meio que, José, né? Sempre dando aquele esparro em José, porque eles não conseguiam nem falar com ele amigavelmente, como um amigo. Falava como se fosse um inimigo, falava o desprezando. Aleluia, pode ir? Pode ir, obrigado. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiar ainda mais. Certa vez, ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha. Irmãos, ele teve culpa desse sonho? Você tem culpa do que você sonha à noite? Não. Você sonhou. Que culpa você tem de ter sonhado? Aleluia. E o mais engraçado, que muitos sonhos são difíceis de você discernir ele, de você entender o que se sonhou. Às vezes a gente começa a falar: olha, eu sonhei assim, para ver se alguém entende. E engraçado que quando é uma perseguição, quando é uma coisa que precisa ser daquele jeito, não tem outro jeito. É uma coisa que Deus quer que aconteça assim, e Deus vai, sabe, empurrando a gente para aquilo. Porque você vê uns irmãos que eram o tempo todo fazendo maldade, pelo que a gente entendeu. José não concordava com as coisas que eles faziam, dizia para o pai, e aí eles ficavam com mais raiva. Né? E então eram homens meio que más. E na hora que José contou o sonho, eles já entenderam o sonho. Olha que coisa terrível. A gente não entende sonhos, é difícil de se entender sonho. Mas de repente, ele contou o sonho e ele já falou: quer dizer que você vai reinar sobre nós? De imediato eles entenderam o sonho de José. Eu falei: meu Deus, que coisa é essa? Irmãos, as coisas quando tem que acontecer são assim. Às vezes a gente não entende, às vezes é assim entender. Aleluia. Pode continuar. Depois teve outro sonho. Contou aos seus irmãos: tive outro sonho. E dessa vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu. Olha o pai repreendendo o sonho como teve a noite. O pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos encurvar até o chão diante de você? O pai entendeu o sonho também. Irmãos, olha que interessante que é os mistérios de Deus. É como eu disse, tem sonho que não se entende. De repente todo mundo entendeu o que José estava falando. Talvez José nem estava entendendo. Mas o pai entendeu, os irmãos entendeu. Quer dizer que você vai governar sobre nós. E começa as perseguições a aumentar. Não é assim? Quando Deus começa a te desenvolver, mexer contigo, aí começa o reboliço. Aleluia. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos seus rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a Jacó: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá, vê se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia
Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. É o mais triste de tudo, né, irmãos? Quando muitas das vezes aquilo já é tão ruim dentro das pessoas que as pessoas já começam a ter ódio a ponto de querer matar. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Eu peguei essa palavra e comecei a meditar nela. Muitas das vezes a gente vê isso, vê muito isso. Lá vem o pastorzinho. Lá vem o profeta. A gente ouve muito isso. Às vezes a gente fala desses irmãos de José, mas muitas das vezes a gente está tão como eles. A palavra de domingo falou muito comigo, muito mesmo, e eu peguei a minha parte e guardei para mim. Aleluia! Quando Deus tomava a boca do nosso irmão Roberto, evangelista irmão Roberto, Deus puro falando, sabe? E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. Às vezes a gente está aí sentado no banco, Deus está falando e a gente fala assim: ah, isso aí é para fulano. Não, isso é para mim. É para mim, sou eu que tenho que mudar. Não quero saber do fulano. O fulano tem que se conscientizar que é ele que tem que mudar. A gente fica olhando que é o irmão, que é a irmã, e não acha que somos nós. Aleluia! E eu peguei a minha parte, eu falei: Senhor, eu preciso mudar nisso, naquilo, nisso, naquilo. Enquanto a gente não fizer assim, irmãos, nós não iremos mudar. A gente fica preocupado com o A, com o B que está do nosso lado. Esquece que nós temos que cuidar de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu encontrei uma irmã na rua, fazia muitos anos que eu não via essa irmã. Vou falar meio por cima isso, que é até meio chato. E aí ela já congregou aqui, eu vi ela, cumprimentei ela, né? Que eu estava bem próxima dela. E ela já sabia muitas coisas da minha vida, depois de eu estar aqui. E foi jogando em cima de mim assim, eu falei: Jesus, o que é isso? Eu fiquei assustada. Eu fui feliz falar com ela, que eu estava aqui. Fui muito feliz. Eu falei: ah, irmã, eu estou lá, estou sabendo. Ela disse: eu estou sabendo que a irmã chega atrasada porque a irmã trabalha. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Irmãos, é terrível. Eu só olhei para ela e disse: Jesus, eu não quero ser igual a ela. Aleluia. Eu não quero, Jesus. Eu não fiquei chateada com a irmã de jeito nenhum. Sabe, isso serve para que eu não seja igual. E aí ela disse: ah, e a irmã casou? Mas ela já sabia de tudo. Ela queria perguntar. E eu fui dando corda, eu disse: casei. Eu fiquei sabendo que a irmã casou com o mesmo marido 2 vezes. Eu falei: casei. Casei, sei que você quer saber, eu vou falar. E ela: ai, irmã, mas não casa mais não, porque isso não dá certo. Eu falei: ai, Jesus, ela não sabe nada da minha história. Só quem sabe é o Senhor, nem eu sei. Nem as pessoas vão falando coisas, jogando. E eu deixei ela falar, porque ela precisava falar muito, perguntar muito. E aí ela falou assim: é, a irmã, todos os filhos são dele? Eu não. Então a irmã casou 3 vezes? Aí eu falei: irmã, vamos deixar a minha vida para Jesus cuidar, porque eu não dou conta dela não. Eu não dou conta da minha vida, tá? Tipo assim, nem a irmã vai dar, deixa isso pra lá. E aí eu saí. Eu estou contando isso para os irmãos, não é falando da irmã não. Eu estou contando, irmãos, às vezes como a gente se comporta como irmão, como cristão. É uma irmã de muitos anos de dentro da igreja. E ela disse até o nome da pessoa que tinha falado. Olha que coisa terrível. Eu fiquei assustada, porque eu já aconteceu tanta coisa. Eu falei: é normal isso aí. Vamos para frente. Vamos adiante, deixa isso para lá. Deixa Jesus cuidar da minha vida para ver se dá um jeito nela. Aleluia. Então as pessoas, muitas das vezes, quando Deus começa a nos elevar a um nível melhor, porque essas coisas todas, esse reboliço todo que acontece na minha vida e na tua vida, é porque Deus quer, sabe, nos levar àquilo que Ele tem para nós.
E aí quando começa esse mover, quer dizer, José tinha um sonho de Deus. Era algo da parte de Deus. Então já começa a causar ciúme, já começa, né, os irmãos já começaram ali a ter um negócio estranho. Aí quando ele vinha de longe, os irmãos, lá vem o sonhador. Já apelida o irmão e a irmã. Lá vem o profeta. Lá vem o pastorzinho. Né? Sabe, eu e você precisa ter cuidado com isso, para saber a que ponto que nós estamos, né, se portando. Às vezes a gente fala, mas fala com amor. E às vezes a gente fala, né, com desdém. Pode passar. Mas eles ouviram de longe. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só. E é isso, irmãos, que muitas das vezes o inimigo usa pessoas para fazer comigo e com você. Porque quando essa obra começa, o Senhor até permite, eu entendo que é uma permissão do próprio Deus para usar pessoas como lixa para nos inchar. Sabe, quando essa irmã vem e fala uma coisa dessa, o Senhor quer ver se eu vou ter raiva dessa irmãzinha, se eu vou ter misericórdia, se eu vou ter amor. O que eu vou ter nesse momento? Eu vou virar a cara para ela, nunca mais eu quero ver essa irmã na minha vida. Não, Senhor, eu não quero ser igual a essa irmã. Me ajuda, não quero. Me melhora. Então, irmãos, aqui, ó, o Senhor permite que pessoas usem palavras, que pessoas falem da nossa vida, como isso aconteceu, né? Para quê? Para nos matar, para nos atingir por dentro, para que essa obra pare o mais rápido possível, para que essa obra não vá adiante. É isso que o inimigo quer. Porque quando Deus começa a te usar e alguém começa já a se levantar e falar alguma coisa, aquilo já vem para querer te entristecer, para te desanimar, para você não dar mais lugar. Você começa a se encher de dúvidas. Mesmo sabendo que é Deus, você fica, não vou falar mais não. Não vou fazer isso mais não. Mas foi isso, foi aquilo. É isso que o inimigo quer. Aleluia! Então, eles ficaram preocupados. Vamos matar ele, vamos dar fim nele. Aproveitar esse momento, acaba com José por aqui. A gente mata ele, a gente dá um fim nele, faz alguma coisa, inventa alguma coisa para o pai. E é assim, irmãos. Porque existem pessoas que dão lugar para o inimigo e ficam maus, a ponto de querer exterminar. Aleluia. Mas se nós demos lugar para Jesus, nós vamos seguir o caminho de José. Aleluia. Porque existe aí dois tipos de pessoas. Aquelas que deram lugar para se lixar, e aquele que deu lugar para seguir o caminho, mesmo sem entender. José entendeu tudo que começou a acontecer? Não. Eu acredito que não. Eu não entendo quando as coisas começam a acontecer. Aleluia. Eu acredito que você também não. Pode mudar. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Aleluia. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-o naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Irmãos, os irmãos viram ali que no meio da dificuldade da gente, no meio desse processo, no meio da dor, no meio daquilo que Deus nos coloca, Deus coloca pessoas para nos ajudar. A gente nunca está sozinho. Aleluia. Então, Rubens, o seu irmão, ali Deus usava ele para proteger ele, porque Deus não quer tirar a nossa vida. Deus quer que a gente entre no processo, entenda o processo, passe pelo processo, mas nós não iremos morrer. E às vezes a gente pensa que vai morrer. Então ali eu vejo ali um livramento já da parte do Senhor. Não tiremos a vida dele. E aí ali ele dá uma solução para que nada aconteça com José. Joga ele no poço. Mas ali a Bíblia vai dizer que ele estava na intenção de depois dar um jeito de salvar José. Porque ele viu que os seus irmãos queriam o fim dele de todo jeito. Então Deus, não se preocupe no meio da tua caminhada, no meio da dificuldade, no meio do processo.
Deus usará pessoas para te ajudar também. Deus dará os livramentos necessários para a minha vida e a tua vida. Por isso você está aqui. Porque esses livramentos já aconteceram. Aleluia. Às vezes a gente pensa que será o fim. A gente não entende, mas Deus sempre lhe dá um jeito de estar ali. Ele está conosco. Aleluia. A gente pensa que Jesus não está. Às vezes o momento é tão difícil, a dor é tão grande, que você fala, eu estou sozinha, Deus não está comigo. Ele não está comigo, mas Ele está ali, usando um, usando o outro. E aí, agarraram e jogaram no poço, que estava sem água. Outro livramento. Aleluia. Você vê que há um outro livramento aqui da parte do Senhor. Porque se o poço está com água, ele morreria. Então a Bíblia deixa bem claro que eles jogaram, porém não havia água lá dentro. Então está salvo. A gente entra nas situações, mas Jesus está lá dentro das situações para dar o livramento para nós. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Aleluias. Ao se assentarem para comer, e eles comem, viu? Olha para isso. Uma situação daquela, eles se sentaram e foram comer. Difícil, né, irmãos? Quando a pessoa perde a visão, quando a pessoa está sem Deus, ela não tem sentimento. Ela não tem nada. É por isso que é necessário eu e você cuidar dessa nossa vida que Deus nos deu. A cada dia, a cada momento, sabe? Com cuidado em tudo aquilo que a gente faz. A gente vai errar, mas vamos nos arrumar. Vamos nos acertar. Porque depois que se perde esse sentimento do Espírito Santo, essa verdade dentro de nós, nós ficamos assim, ó, cheio de ódio, mágoa, raiva, vingança, sentimento de inveja, querendo matar, detonar os nossos irmãos, e aí a gente senta, se come como se nada tivesse acontecido. É terrível quando nós entramos nessa situação. Nós, como seres humanos, entramos nessas situações também. Aleluia. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Eles comeram e planejando mal. Aleluia. Que vinha de Gileade, seus camelos estavam carregados de especiaria, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matar o nosso irmão? Se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Irmãos, a vida da gente é diferente disso? Não. A gente entra em processo, sai de processo. Entra em processo, sai de processo. Mas Deus, Ele quer dar um final para a nossa história. Ele não quer que a gente fique. Sabe, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, talvez José não entendeu o que Deus fez ali de tirar ele do meio dos seus irmãos, do seu pai. Mas veja, aqueles meninos estavam cheios de ódio, estavam com muita raiva de José. Imagina se José continuasse ali no meio deles. Tem coisas que a gente não vê, mas Deus vê. E José não sabia disso. Eu acredito que ele não sabia dessa raiva, desse ódio, desses ciúmes, né? Mas Deus lá de cima já estava vendo. E de repente Deus, Ele vai fazendo uns caminhos meio difíceis, mas vai tirando ele do meio deles. Vai afastando ele do meio deles. E quantas das vezes o Senhor permite que nós ficamos assim longe? Nos tira. E aí você pergunta, como vai ser para voltar tudo isso? Na minha vida várias vezes aconteceu isso. Eu acredito que no processo dos irmãos pensavam, né? Como que vai voltar? Como? Como que isso vai acontecer? Não tem mais jeito. Agora se agravou demais. A gente pensa assim, porque cada hora é uma situação pior. Quer dizer, joga no poço, tira do poço. Vende agora ele. Agora joga ele para um lugar mais longe. E cada vez o processo ele aumenta.
E aí a gente fica, e agora? Cada vez está distante da bênção. E não, a gente está indo para perto da bênção. Mas para entender tudo isso, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do processo, aleluia. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Na hora, Rubens não estava lá. Uma permissão de Deus também. Porque se ele está lá, ia impedir. Tudo é permissão de Deus. A gente não entende. Mas tudo é uma permissão de Deus. Ele precisava sair de cena, porque senão ele interferia os planos de Deus. Então, quando Rubens chegou, cadê José? Já era. Se ele está ali, ele impede o que Deus tem para fazer. E o sonho precisa ser realizado. E aí? O sonho precisa se realizar. A maneira, só Deus sabe. Eu não sei, os irmãos não sabem, ninguém sabe. Aí Deus começa a fazer os caminhos difíceis. Aleluia. E voltaram aos seus irmãos e disse: o jovem não está lá. Para onde iremos agora? Onde irei agora? E voltando, volta lá, irmão, por favor. E voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Ele ficou desesperado. E agora? Desesperado. Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Aleluia. Aí tramaram uma trama, fizeram uma mentira e assim foi por diante. Aleluia. Essa história, irmãos, eu quis trazer aos irmãos para que os irmãos entendam um pouquinho aquilo que muitas das vezes Deus faz comigo e com você. Eu indagava muitas coisas que me aconteciam. Eu falava, meu Deus. E quer ver uma coisa? Quando você está fazendo tudo certo e dá tudo errado. Né? José era um homem direito. Até ali, né? A Bíblia fala que ele era um homem obediente. O pai falava, seus irmãos estão lá no campo. Você vai agora lá, você vai vigiar. Sim, meu Senhor. A Bíblia fala da obediência aos pais. Ele estava dentro da Bíblia? Estava. Aí ele viu os irmãos fazendo coisa errada. Ele, nossa, meu Deus, Pai do céu, meus irmãos estão, vixe, não tem nem ideia. O pai confiava nele porque era homem de confiança. Aleluia. E como é bom ser pessoa de confiança, né? Porém, as coisas estavam dando tudo errado. Teve um dia que eu falei, Deus, mas eu não fiz tudo certo, eu não fiz assim, do jeito que o Senhor falou. Foi tudo assim, sabe? Se eu falei sem eu perceber, mas eu fui seguir na risca. Aí Jesus falou no meu coração, lembra de Jó? Ele estava todo certinho ali, fazendo tudo direitinho. De repente entrou uma provação na vida dele. Foi porque ele fez errado? Não. Então, irmãos, o processo nós temos que passar. O processo é para me melhorar, é para te melhorar, é para a gente morar no céu, é para a gente conhecer Jesus. Aleluia. Porque cada vez ele nos leva mais perto dele diante do processo, diante das vitórias. Ele nos faz chegar perto. E para eu e você entender que muitas das vezes a gente pula até fora. Não. Imagina que eu vou passar por isso. Imagina. E não quer enfrentar, não. Vai embora, abandona tudo, larga tudo. Acha que, para mim já basta, chega. Aleluia. Então nós vemos aqui que houve inveja, livramento. Aleluia. Mas a cova estava vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora no capítulo 5. Irmãos, agora nós vamos para o capítulo 39. Quando José chega lá na casa de Potifar. Eu acho interessante. Tem 2 copos de água aqui. Glória a Deus. E aí, eu acho interessante que Jesus, ele sempre está conosco. Olha que palavra linda no 39. Capítulo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O processo não quer dizer que Deus não está na tua vida. O processo não quer dizer que Deus não caminha com você. Porque a gente fala muito isso. Deus não está comigo, Ele está vendo o que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo, o que está acontecendo na igreja, nisso, naquilo. Olha aqui. Não é porque você está em processo que Deus não está com você. O Senhor estava com José. E no meio da dificuldade, o Senhor nos abençoa. Aleluia. Porque aqui diz, ó, de modo que este prosperou. Ele prosperou, sabe? Estava com dor, estava sofrendo, não estava entendendo. Poxa, meus irmãos, e agora o meu pai? Mas ele estava prosperando, o Senhor estava indo com ele, levando ele ao lugar que ele precisava chegar. Em meio à dor, em meio a sofrimento. Poxa, eu não valo mais nada, eu fui jogado no poço, agora sou vendido, agora sou levado para... Ah, Jesus, onde eu vou parar? Onde eu vou parar? Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, meu Deus, que coisa linda! Agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que lhe possuía. Irmãos, quando Deus é na tua vida, independente do que as pessoas estão dizendo, Deus não é na vida dela, Deus não é na vida dele, porque olha como está a vida dela, olha como está a vida dele, mas você está prosperando, você está caminhando, você está cheio de Deus, Deus é na tua vida, e tudo que você tocar será abençoado, será tomado, não importa o processo. Aleluia! Porque quando Deus é na vida de um homem e de uma mulher, ninguém muda isso mais, irmãos. Só você pode mudar quando você tira Deus da sua vida. Aleluia! Quantas das vezes as pessoas nos acusam, a gente sabe que está fazendo coisa certa, que não está na situação. Mas Deus está conosco. Somos prósperos, somos abençoados. Aleluia! Eu fico maravilhado como que Deus trabalha na nossa vida. Porque desde pequeno tive uma promessa de que Deus cuidaria dos meus filhos e não deixaria faltar nada. E em meio a tanto processo da minha caminhada, nunca faltou nada. Nunca. Pode dizer o que quer, deu certo, não deu certo, mas eu estou sendo abençoada por Deus. Ele está comigo. Está derramando suas bênçãos, está cuidando dos meus filhos, está cuidando da minha casa, da minha vida, da minha saúde. Não importa o que dizem, Ele está comigo. E eu sou abençoada. Nós somos abençoados. E quem vai invalidar isso? Quem pode amaldiçoar aquilo que já está abençoado por Deus? Ninguém. Eles vão tentar. Eles vão se levantar. Aí os irmãos pensam que para por aqui. Nossa, aí José fala, glória a Deus, um alívio na minha vida. Ai, meu Senhor se agradou. Deus está na minha vida sim. Aí ele entende, não é assim? Aí daqui a pouco, quando a gente está desesperado, Deus fala conosco, nos conforta, nos ajuda. Ele, não, eu sou com você, olha para isso. Você está pondo a mão, está sendo tudo abençoado, está dando tudo. Deus mostra para nós que Deus está conosco, irmão. Quando a gente começa a se perder, achar que não está mais. Aí foi isso que Deus fez com José. Mostrou para ele que era na vida dele, que ele chegou ali, o seu Senhor se agradou, colocou tudo nas suas mãos, vou confiar tudo em você, eu vejo que você é uma bênção. Aí tem gente que vê que a gente é uma bênção, aleluia. Deus, aleluia. Tem gente que não vê, porque está cego, mas tem gente que vê, porque está com a visão aberta. E eu e você precisamos entender isso. Tem visão, não tem visão, tem visão, não tem visão, tem visão, não tem visão. Aleluia. Glória a Deus. Desde que o deixou, cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do Egito. Por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Aí os seus irmãos não entendem que perdeu uma grande
recompensa. Aleluia! Porque as pessoas querem nos empurrar para longe, às vezes querem nos matar e deixa de ser abençoado. Porque José, quando chegou lá, olha o que Deus falou. Olha aqui essa palavra que linda. Ele estava abençoado. Era por causa dele? Potifar estava abençoado porque ele era Potifar? Aqui, ele estava abençoado porque ele deixou tudo nas mãos dele. Porque José era uma bênção. Ainda com os irmãos dele não entendiam. Ele era uma bênção. É uma bênção. Talvez as pessoas não entendam, mas você é uma bênção. Você é uma bênção. Irmãos, de manhã eu falei para Samuel, Samuel, vamos na igreja, a mãe vai pregar, para incentivar ele, né? Não porque eu ia pregar. Eu disse isso para ele. Aí ele falou assim, não vou não. Eu falei, amém. Disse mais nada. E quando eu disse para ele, eu não percebi que tinha uma outra pessoa ouvindo. Porque a gente mora no quintal de 3 pessoas, 3 famílias. Eu não prestei, eu não vi. A pessoa estava próxima atrás do banheiro, eu não ouvi. E do decorrer do dia, foi acontecendo um monte de coisas. Aí ele me pediu para levar ele no lugar. Eu falei, eu não posso. Não posso, tenho meus compromissos, não posso. Aí ele falou assim, Aí depois aconteceu uma outra coisa. Aí aquela pessoa que tinha ouvido, que eu nem falei pra ele. Aí ele falou, ó irmão, você vai pregar, hein? Falei, eita, Jesus já começou a obra. E eu não tinha feito nada, não foi porque eu fiz nada. É alguma coisa lá que aconteceu e ele brincou, a irmã vai pregar, hein, irmã? Eu falei, meu Deus. Aí o Samuel falou, me leva lá, mãe, a senhora não vai pregar? Eu falei, queima Jesus, vai queimando tudo aí, pai. Queima. Irmão, sabe, as coisas de Deus, ela é tão simples, sabe? Ela causa problemas. Porque existe muita bênção dentro dela. Aleluia. Então ela causa umas situações, né? Aleluia, mas vamos adiante. Assim deixou eles ao cuidado de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma. Olha, irmão, que confiança, né? Você tem um monte de bens, de repente chega um camarada do nada, que é escravo, né? Ele foi como escravo para ali. Aí você joga tudo na mão do camarada e fala, não sei nem o que eu tenho mais, eu só vou comer agora, só sei da comida que está chegando, porque do resto eu já não sei de mais nada. Irmãos, é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Se eu e você ficar na posição, independente do mundo desabar de um lado, do outro, do que falam aqui, sabe, se você ficar ali, obedecendo a palavra, o Senhor vai derramar tanto sobre a tua vida, tanto, que nem você vai entender, falar, poxa vida, esse tempo todo Deus esteve comigo e eu não sabia. Aleluia. Eu não sabia. De repente esse José chega lá no meio de uma dor e domina tudo aquilo, está tudo nas suas mãos. E em nenhum momento fala que ele foi errado, ele ali cuidava, cada vez as coisas ficavam mais prósperas, crescia. Aleluia. Mas de repente o inimigo ele não está satisfeito, né? E aí ele precisa realizar aquele sonho, né? Não vai dar para mim ler tudo, irmãos, mas, né, os irmãos leem a palavra em casa, vai vendo o que Deus fez lá no finalzinho com José. Estamos no 6. Aleluia, Jesus. Pode continuar. Aleluias. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha e deite-se comigo. No meio de tudo isso, irmãos, a gente passa por várias provações, várias. Nós somos testados de um jeito, depois de outro, depois de outro, depois de outro, depois de outro. A gente vê que José foi testado na dor, no sofrimento, e agora ele vai para a tentação. Aleluia. E ele, a gente vê, coisa linda. José é um exemplo para nós, ele vai passando todas as etapas. E a gente vai vendo. Aí fala a Bíblia, o Senhor estava com ele, o Senhor abençoou, o Senhor prosperou. E o Senhor era com ele. E o Senhor só está com a gente quando a gente está fazendo coisa certa. Não é assim? O Senhor só está ali, quando nós estamos na obediência. E aí,
Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha aqui. A preocupação dele era com o Senhor dele e com Deus. Sabe, ele não estava preocupado só com o Senhor dele, não. O Senhor, meu Senhor confiou tudo nas minhas mãos aqui, menos a senhora. A senhora é uma esposa dele. E como eu poderia pecar, trair tamanha confiança e também a confiança do meu Deus? Não é, irmãos? E quando das vezes a gente está no processo e fala, não, o Senhor não me fez isso, olha, me tirou da casa do meu pai, olha o que meus irmãos fez comigo, olha isso, olha, agora eu vou pecar. Aleluia, e aí perde tudo, bota tudo a perder. Aí ele entende que ele precisa continuar firme. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, não é assim? Tem dia que a tentação é todos os dias bater na nossa porta. Todos os dias a provação vem. E você precisa ser firme. Precisa saber que precisa honrar o Deus que você serve, que eu sirvo. Aleluia. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha só, fugia da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Então, quando ele viu que estava perigoso, ele fazia o quê? Evitava estar perto dela. E muitas das vezes a gente fica perto do perigo, igual Sansão, brincando com o perigo. A minha força está aqui, a minha força está ali, a minha força está aqui, está ali. Daqui a pouco, pá, pegou a força dele. A gente não brinca com o inimigo, irmãos, porque ele não brinca. Ele sabe, o que ele mais tem é tempo. O que ele mais tem é ânimo, coisa que muitas vezes a gente não tem. O que ele mais tem é força. Ele nem se preocupa. A gente está ali brincando, vai cansar nada. Não vai cansar nada, ele não vai desistir. Aí a Bíblia diz aqui que ele evitava de ficar perto dessa mulher, porque ela era um perigo, perigosa. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos seus empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que fugiu, ele tinha deixado o manto em sua mão. Chamou os seus empregados e lhe disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nós, para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Aí lá vem a calúnia. E é engraçado que a gente, como cristão, a gente passa pela calúnia, a gente passa pela tentação, a gente passa, você vê, ele passou aqui pela inveja, aí ele passou por um risco de morrer, né? Foi ameaçado de morte. Aí de repente ele é jogado lá no poço. Aí de repente ele é tirado do poço. Aí ele é vendido. Aí chega lá, o Senhor dá aquele alívio para ele: olha, eu estou na tua vida, continua. Aí daqui a pouco vem essa mulher usada pelo inimigo. Começa a tentar ele. Aí ele não quer. Aí o que ele vai passar? Pela calúnia. Viu que muitas das vezes é assim na nossa vida? É assim, é ou não é? Mas Deus é com você. Você vai desistir agora? Você vai negar agora? Porque ele falou: não posso. Eu não posso fazer isso com o Senhor e muito menos com Deus. Você vai parar agora no meio do caminho? Porque ele não parou. E se você vê o final da história dele, é uma história muito linda. Deus o honrou. Aleluia, Deus. Embora não parou por aqui. Aleluia. Eu vou já fechar aqui, irmãos, que já está me dando a hora ali. Aleluia, Jesus. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto
ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou lá na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Agora José vai para a prisão de novo. Aleluia! Irmão, você está entendendo o que Deus faz com a nossa vida? Aleluia! Mas sabe, eu e você não precisa se preocupar. Muitas vezes a gente fica desesperado. E aí a gente fala: meu Deus, e agora? Aí o Senhor fala: só descansa, só confia. É isso que Deus fala para mim. Eu falo: meu Deus, mas e agora? Eu fico para Deus: descansa, confia, se acalma. Meu Deus. Aleluia. Mas o Senhor estava com ele. Olha que coisa linda de novo. Aleluia. Mas o Senhor estava com ele, tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Olha Deus ajudando ele de novo. Irmãos, então entenda, você nunca está só nesse processo. Amém, Deus. Nunca está sozinho. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Não deixe o inimigo enganar você, que o inimigo fica: tá vendo? Tá vendo? Cadê aquilo que ele prometeu? Cadê o sonho? Não é assim que ele fica? Vai acontecer nada. Imagina que esse marido vai salvar. Imagina que isso vai acontecer. Imagina. Aí você fala: é mesmo, né? Começa a conversar com ele: é mesmo, né? Não. Olha aqui, o Senhor está com a gente. Porque o Senhor fez ele se compadecer de José, mesmo naquela situação. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que sucedia lá. Aí ele vai para a prisão, mas lá ele é governador ainda. Aleluia! Você entra na situação, mas lá você domina ainda. Aleluia! Você passa no processo, mas Deus está dando tudo sobre as suas mãos para você ficar ali trabalhando dentro do processo, dentro da dor. Sabe, dentro da dor, a Tatiane foi fazendo a faculdade. Aleluia! É na dor que Deus trabalha, irmãos. Porque a gente pensa muitas das vezes que é só na alegria. Sabe, está na dor, mas Deus está trabalhando pela minha vida e pela tua vida. Ele entra dentro daquela prisão, mas porém tudo é lhe dado na sua mão. Você vai trabalhar aqui dentro, é você que domina. Aleluia! E Deus estava com ele o tempo inteiro. Aleluia! Deus está com você o tempo inteiro. Aleluia! Mas continue no processo, porque ele não parou. Ele não saiu. Aleluia! E é isso que nos faz chegar na vitória, irmãos, é não desistir. Às vezes eu estou arrebentado, eu falo: eu vou me arrastando, Jesus. Eu vou assim mesmo. Eu vou ficar aqui assim mesmo. E o inimigo perdeu, em nome de Jesus. Aleluia! Ele perdeu, chega. Aleluia! Eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Eu vou apanhar, eu vou sofrer, mas eu vou ficar aqui. Eu vou esperar a vitória aqui. Aleluia! E é isso que eu e você precisa entender. Sabe, esteja sangrando, esteja sofrendo, mas não saia do lugar da bênção. Porque José ficou no processo todo, mas se manteve ali fiel na dor. Na dor. E talvez ele pensasse: e agora? Como eu vou ver meu pai? E agora? Como eu vou ver meus irmãos? E como perdoar os meus irmãos? Como perdoar? Aleluia! Mas Deus é aquele que trabalha dentro de nós, dentro do processo, irmãos. Talvez ele veio cheio de dor, com mágoa dos seus irmãos. Porque no começo acontece isso com a gente fica: poxa, meu Deus. Mas no processo, Deus vai arrancando aquilo. Naquele processo que ele vem trazendo, ele vai limpando. Ele vai trabalhando, ele vai tratando. E a gente sai tratado por Deus. Aleluia! Sai bem melhor do que entrou.
Na hora a gente não entende. Na hora é, ai meu Deus do céu. Mas depois a gente entende. Sabe, aí hoje eu lendo, eu pensava no pastor Jacomo, né? Eu falei, meu Deus, eu conheci a Miriam, né? Eu vi o quanto aquela mulher sempre estava aqui orando, lutando. Eu falei, Deus, olha como o Senhor trabalha. E depois eu lembro que um tempo que eu estava aqui, depois eu não vi mais o Jacomo. Depois eu fui ver ele agora. Eu ficava assim, será que é aquele irmão? Quando eu cheguei. Porque ele era pequeno, né, quando eu estava aqui. E depois ele sumiu, acho que ele não veio mais, é isso? Ele não veio mais. E aí, de repente, eu não estava aqui no dia da consagração, porque eu estava trabalhando no domingo. Mas eu acompanhei lá, né? Graças a Deus tem essa bênção que vai correndo e a gente vai vendo. Aleluia. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, olha como é importante lutar, entender o processo. Aí depois eu vi os testemunhos dele aqui, ele falando, né, que foi para tal lugar, né, aquela coisa toda. E a irmã continuou orando, continuou lutando, porque é mãe. Ela jamais se desistiu do filho dela. E de repente eu começo a ver aquele vídeo e ver aqui, ela junto aqui abençoando o filho, recebendo a unção de pastor. Você vai desistir, meu irmão? Eita! Aí você pensa, aleluia, não vai ter mais jeito. Olha o homem aí que ela orou anos e anos, e Deus trabalhando, Deus terminando o processo. Aleluia! Aleluia! O segredo é não desistir. O segredo é não parar no meio do caminho. Eu preciso terminar, Jesus. Oh. Aleluia. Eu falo para ele que hora que é. Vai deixando, eu falei, irmão, não faz isso. Aleluia! Vamos ver. Aleluia. 40. Irmão, só para encerrar agora, para fechar. Aí lá na prisão, aleluia, a Bíblia vai dizer, eu não vou ler porque eu não tenho mais tempo, que 2 homens estiveram sonhos, e José interpreta o sonho deles. Eles ficam desesperados, sem saber, os 2 teve o sonho na mesma noite. E ele fica desesperado, aí José fala, conta para mim o sonho. Se é um sonho de Deus, eu vou entender. Olha, cheio de Deus na prova. Oh, coisa linda, é o homem de Deus. Está na prova e está cheio de Deus. Aleluia. Cheio de Deus. Aleluia. E aí ele falou, conta o sonho para mim. Ele começa a contar e falou, olha, você 2 dias sai daqui. O outro 2 dias morre. Eita, Jesus. Passou-se os dias, tira ele de lá e acontece tudo. Mas não esquece de mim, lembra de mim, José fala. Aí se passa 2 anos de novo, José lá. Depois de 2 anos. Ele continua lá. Ele tem a esperança que ele vai sair. Aí ele fala assim, né? Eu não tenho mais tempo de estar lendo. Ele fala assim, olha, fala pra ele, né? Lembra de mim. Porque nem lá com os meus pais eu tive culpa. E nem agora. Aí aquela coisinha da dor não aparece. Eu não tive culpa. Né? Aquela coisa está lá dentro. Aquela necessidade da vitória, da justiça de Deus. Olha, eu não fiz nada nem lá atrás e nem agora eu também fiz. Lembra-te de mim quando você estiver em cima, porque você vai sair daqui. Oh. E aí a Bíblia vai dizer que passou 2 anos depois. Então assim, às vezes a gente fala, agora é a hora da vitória. É agora que eu saio desse poço, dessa cova, dessa prisão. Aí ele falou, ele vai subir lá em cima. Ele teve uma esperança de sair daquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que foi depois de 2 anos. Aí o rei vai sonhar. O rei também tem um sonho. E ninguém consegue saber o sonho do rei. E aí ele fala, olha meu senhor, tem um moço lá na prisão, que eu tive um sonho e ele abençoado. Traga o moço. Aí nós vamos ler aqui o capítulo 40, versículo 6. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais, isso aqui é um sonho. Por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estava preso na casa do seu senhor, porque hoje vocês estão com um semblante triste. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem interprete, disse José. Não são de Deus as interpretações. Olha o que José disse, conte-me os sonhos.
Então, irmãos, isso aqui foi o que José falou para os homens. Não são os sonhos de Deus? Conte para mim. Conte que eu estou cheio de Deus. Aleluia. E aí foi o que eu já disse para os irmãos. Aí no capítulo 41, só para a gente terminar. Dois e 8. 41. Quando saíram do rio, aqui é o sonho que o rei conta. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para o junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Esse foi o sonho que o rei teve. Aí do 25 em diante, irmão. Aleluia, Jesus. Agora a gente vai ler esse só para fechar aqui, tá, irmão? Já estou acabando. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. Ele disse que Deus estava mostrando para o próprio Faraó o que ele ia fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Procure agora, olha o conselho que ele dá para o rei. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também dele estabeleceu supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Olha a pergunta de Faraó. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus me revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Os irmãos estão recebendo? Aleluia. Você terá o comando do meu palácio. Ai. E de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior do que você. Aleluia. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar, o colocou no dedo de José, mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Aleluia! Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Aleluia! Aleluia, irmãos. É isso que Deus faz comigo e com você.
sabe, entender o processo, aí você não vai entender. Não queremos entender. O mais fácil é aceitar. Porque quando você aceita, fica mais fácil Deus trabalhar. Ai, Jesus, vai me jogar aí, deixa o Senhor trabalhar. E aí, Deus vai fazendo essas coisas lindas no meio do caminho nosso. Ele começa a entregar, ele começa a dar, abrir a janela do céu, as portas. Sabe, aquilo que está fechado na minha vida e na tua vida, começa a se romper, começa a ser quebrado. Aleluia, porque aí você começa a entender, pelo menos deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. É essa palavra que eu tenho de Deus para a tua vida nessa noite. Entender, não vamos entender. Mas depois é tão satisfatório saber que você obedeceu, que você se manteve ali, sabe? Mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, mas a gente se manteve ali, sabe? Pedindo socorro e caminhando. E a gente começa a receber uma graça que vem lá do céu, sabe? Vem uma honra lá do céu, que não é de ninguém, que não é de homem algum. Porque quando ele falou, Deus usou aquele homem e falou, vou tirar o anel do dedo agora, toma, é teu. Eita, pai! Halabashuri lamanai, sabe? É coisa que Deus arranca e te dá. E muitas das vezes a gente vê gente brigando, querendo tomar lugares, querendo isso, querendo aquilo, não precisa disso. Deus, aleluia! E você só precisa se manter. Aleluia. E aí o próprio Deus começa a tirar daqui, pô, aqui, tira dali, tira dali. Aleluia! E o próprio Deus começa a nos elevar aos níveis mais altos. Eu creio. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra tão grande. Jamais José pensou que ele seria elevado em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento. De repente esse homem toma o domínio todo do Egito. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quer que você tome posse de todas as coisas, de todas as bênçãos, porque é tua, meu irmão. Essas bênçãos são nossas, porque Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Mas o inimigo, ele tem feito de tudo para que eu e você não alcance essas bênçãos. Ele usa a mulher de Potifar. E muitas das vezes nós o negamos. Ele faz coisa no meio do caminho para a gente negar e sair do meio das bênçãos. Mas ele se manteve firme. E aí de repente o Senhor começa a derramar sobre a vida dele. Toma, 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 porque eu muito me agrado disso. Toma as bênçãos, toma, recebe. Aleluia. Recebe a roupa, recebe anel, Aleluia. recebe honra. Aleluia. Honra. E a melhor coisa que tem é a honra da parte de Deus, irmãos. Porque essa ninguém te toca. Ninguém te toma. A honra da parte de Deus. E outra, você já está tão quebrado que você nem vai se exaltar mais. Já entrou em tantos buracos. Já está tão moído, tão esmiuçado. Não tem exaltação mais. Porque agora essa é só de Deus. Amém? Amém. Agradeço essa rica oportunidade. Os irmãos